Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Essa semana comigo Carlos Lopes e também com Roberto Padovani. E o tema que a gente vai conversar aqui é o cenário econômico mundial e quais seus impactos sobre o Brasil nesse momento. E quando a gente olha para o cenário econômico lá fora, a gente tem três temas que chamam bastante atenção. O primeiro é o desempenho da economia americana e as suas implicações, principalmente sobre as ações do Fed, do Banco Central, nos Estados Unidos. O segundo tema é o crescimento na China. E o terceiro são tensões geopolíticas, mas principalmente agora as tensões relacionadas ao Oriente Médio. Começando pelos Estados Unidos, a gente tinha uma desaceleração, ou tem ainda uma desaceleração em curso, mas uma desaceleração que tem sido muito gradual. Os Estados Unidos subiu bastante sua taxa de juros lá atrás para conter esse ímpeto da atividade econômica e, por conseguinte, conter também a inflação. A inflação começou a cair, demorou ali para o Banco Central ganhar confiança de que esse processo de fato estava acontecendo. Agora, recentemente, como o Fed já se sente confiante de que essa desinflação está de fato se consolidando, ele começou a cortar e o mercado ficou na dúvida se ele seguiria num ritmo mais acelerado de corte de juros, né, dado toda essa confiança no processo de desinflação, ou se com alguma cautela ainda num ritmo um pouco mais calmo. E os últimos dados têm favorecido essa visão de cortes um pouco menores na taxa de juros, um ritmo um pouco mais lento, dado que os números, principalmente de mercado de trabalho, vieram muito surpreendentes, né? Mostram ainda o mercado de trabalho americano voando e, por isso, o Fed colocando ainda alguma cautela nessa redução de juros. Não é que o processo deva se interromper, apenas seguir aí num ritmo um pouco mais moderado. No lado chinês, a gente tinha ou tem ainda uma desaceleração importante acontecendo que tem levado a China a reagir a essa desaceleração no crescimento. Em parte, ela é uma escolha de política, né? As lideranças chinesas escolheram promover essa desaceleração econômica, mas ela foi um pouco longe demais e a China então vem com estímulos para retomar esse crescimento econômico, e isso tem um impacto favorável, principalmente sobre o preço das commodities. E o terceiro ponto são as tensões geopolíticas, agora envolvendo o Oriente Médio, na guerra de Israel ali com o Irã, e isso traz algumas tensões no curto prazo, pressões sobre o preço do petróleo, alguma volatilidade, mas por enquanto o cenário ainda não parece catastrófico. Padô, então conta pra gente qual que é o impacto desse cenário aqui sobre o Brasil e se a gente deve se preocupar mais sobre esses fatores lá fora ou sobre problemas internos. Carlão, esse cenário que você traçou é bastante complexo no mundo, mas a gente tem que lembrar que o Brasil está cheio de desafios também. A primeira coisa é tentar entender como esse cenário que você traçou na economia global impacta a economia brasileira. Bom, o que você disse é que existe uma desaceleração gradual nos Estados Unidos, uma desaceleração em curso na China, em um ambiente geopoliticamente complicado no Oriente Médio. Quando você soma essas três informações, a leitura é que você tem um menor crescimento global, portanto, menor demanda por matérias-primas, o que afeta países emergentes como o Brasil, que são tradicionais exportadores de commodities. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o fluxo comercial pode sofrer um pouco. Mas, por outro lado, você também disse que o Banco Central norte-americano, nesse cenário, pode cortar juros, e o governo chinês vem dando estímulos. Portanto, o que a gente tem é um ambiente ainda favorável do ponto de vista de liquidez, o que empurra capitais para os mercados emergentes. Então, se por um lado os fluxos comerciais sofrem um pouco, os fluxos financeiros, que são muito maiores, acabam beneficiando países como o Brasil. Então, não dá para dizer que o cenário global é ruim. Bom, se o cenário global não é ruim e até favorece ingressos de capital, por que o nosso dólar fica oscilando entre 5,40 e 5,50? Basicamente porque a gente tem dúvidas em relação aos fundamentos domésticos. Não fundamentos de curto prazo. No curto prazo a economia está bem, a gente tem crescimento econômico, a gente tem o governo tentando fazer algum tipo de ajuste fiscal, Banco Central controlando o ambiente econômico, subindo taxa de juros. Mas quando a gente olha para frente, a situação é muito preocupante, porque a gente sabe que há incentivos, principalmente no ambiente eleitoral competitivo, como a gente tem vivido, para que o governo continue gastando. As receitas não devem ser suficientes para equilibrar as contas, muito menos para estabilizar a dívida.
Como o Banco Central vem subindo os juros, a dinâmica da dívida é ainda mais complicada. Então a gente está contratando uma tensão financeira para os próximos anos, gerado por uma dívida que ela cresce de maneira descontrolada aqui no Brasil. A gente tem que torcer, portanto, para que esse cenário global seja sempre neutro para positivo, para que os fluxos continuem vindo para cá, porque se houver uma reversão lá fora, a gente vai sofrer muito porque o Brasil tem uma fragilidade fiscal bastante grande e crescente. Pessoal, é essa história. Nos falamos semana que vem.